Olá, bem-vindas, bem-vindos, e tenho o prazer hoje de conversar com o Sandro Teixeira Moita, que é professor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro. Professor Sandro, bem-vindo. Muito obrigado, Leila. Muito obrigado a toda a nossa audiência. Sandro, queria começar falando do que pode vir como resposta de Israel ao ataque do Irã na semana passada. A gente sabe que o governo israelense, nesse momento, está falando de um ataque preciso. Yoav Gallant, ministro da Defesa, fala também de um ataque mortal, surpreendente. Ontem, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu conversou com Joe Biden, presidente americano, uma primeira conversa aí por telefone desde agosto, e os Estados Unidos tentam conter aí essa resposta de Israel. Qual é a perspectiva que você enxerga nesse momento? Bom, Leila, a questão da resposta a esse ataque, né, diferente do ataque que a gente viu feito pelo Irã a Israel em abril, que foi um ataque que a gente poderia utilizar a expressão telegrafado. Os iranianos avisaram com antecedência que fariam um ataque, avisaram os possíveis alvos, avisaram os países da região, os avisos chegaram aos Estados Unidos, e aí foi ali mais uma demonstração de força, no qual Israel foi capaz de se defender, diferente do ataque que a gente viu recentemente, o ataque com 181 mísseis balísticos. Então, essa resposta israelense é uma resposta que quer colocar uma questão clara por parte de Israel no ciclo de dissuasão. O que eu quero dizer com isso? Israel tem por objetivo demonstrar ao Irã que tem mais capacidades que o Irã no campo militar, no campo estratégico, e quer manter assim a balança. E o Irã fez esse ataque um pouco também como uma condução de uma, como diria a expressão em inglês, um safe face, porque Israel conseguiu neutralizar Ismail Haniyeh, líder do Hamas, tinha conseguido eliminar Fuad Shakur, 02 do Hezbollah, e além dos ataques que foram feitos ao Hezbollah, e depois até o ataque que eliminou o secretário-geral do Hezbollah, que é o Hassan Nasrallah. Então, isso diante do Irã, diante de um país que prega a destruição de Israel e utiliza isso um pouco como sua agenda, parte da sua agenda para obter hegemonia sobre o Oriente Médio, acabou sendo um dano muito grave à imagem iraniana. Então, só que o problema é, talvez a liderança iraniana ainda não tenha entendido que o momento da guerra mudou, e o momento da confrontação com Israel, e quando eu falo dessa confrontação com Israel, eu não estou dizendo da confrontação que Israel hoje tem em Gaza ou no Líbano. Eu estou dizendo da grande guerra nas sombras que Israel e Irã já travam há mais de décadas, tanto pela questão do programa nuclear iraniano, pela questão da influência iraniana sobre diversos movimentos que são hostis a Israel na região. Então, essa realidade, esse status quo que Teherã parece querer voltar a ter, no meu entender, isso já não é mais possível. Só que talvez Teherã não tenha entendido isso. Então, Israel provavelmente fará um grande ataque. A única indicação possível que a gente tem até o momento, Leila, foi uma coletiva dada pelo Biden na Casa Branca, onde ele disse que o programa nuclear iraniano não. Então, e nisso, talvez ele esteja pensando muito com uma racionalidade estratégica, porque se os israelenses tentarem atacar o programa nuclear iraniano, isso pode forçar uma escalada ainda maior do conflito, porque para os ayatolás a arma atômica seria a garantia da defesa última do Irã. Então, talvez para o que os americanos podem estar fazendo nesse momento no bastidor é convencer os israelenses a atacar quaisquer outros alvos no Irã, principalmente alvos econômicos, uma vez que a economia do Irã está em uma severa depressão, além da questão das sanções, o país enfrenta problemas de crédito, problemas de restrições, problemas realmente de comércio internacional, e enfrenta uma crise energética. A ironia é um país que produz petróleo, mas enfrenta uma crise energética local. Então, talvez Israel calcule um ataque nessa direção, o que pode agravar mesmo. E até isso seria uma pista dada pelo próprio Netanyahu, na declaração que ele deu alguns dias atrás ao povo iraniano, dizendo que o tempo da opressão está para chegar ao fim. Israel teria bala na agulha ou teria o apoio dos Estados Unidos para provocar uma mudança de regime no Irã? Leila,
Essa é uma ótima pergunta. Se é do interesse americano uma mudança de regime, sim. É do interesse de Israel e de outros países na região. A gente também, desde os acordos de Abraão, a gente não pode descartar o que pensam alguns atores na região, especialmente a Arábia Saudita. E o diálogo que Israel começou a criar com esses países do Golfo, com essas monarquias do Golfo, não pode ser descartado. Catar, Omã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos são atores que têm interesse em diminuir esse papel desestabilizador que o Irã tem na região, e por isso até mesmo começaram a ensaiar esses movimentos diplomáticos em direção a Israel, porque eles enxergam Israel como um principal agente de contenção e um agente que traz a capacidade americana. Agora, eu não vejo uma ação de desestabilização do regime no sentido de uma ação como já foi em outras épocas, como já foi a ação americana em 1953, como já foi como já foi a ação, ações diversas de países ocidentais nos países do Oriente Médio nas décadas de 40, de 50, de 60 do século XX. O que a gente pode ver é Israel tentando erodir algumas bases econômicas do regime iraniano, e aí sim provocar uma revolta popular, porque afinal também a gente vê que a população iraniana não está tão satisfeita assim com os padrões de vida que o país tem passado. Sandro, vamos falar um pouquinho da operação de Israel no Líbano. A gente já tem uma semana aí de operação terrestre, né? Há duas guerras traumáticas, né? Israel e Líbano, em décadas aí recentes. E à luz desses conflitos anteriores, e como é que você avalia o que está acontecendo? Porque há perdas civis, naturalmente isso é um bocado noticiado, mas Israel está tendo êxito do ponto de vista militar em desarmar, desestruturar o Hezbollah, porque o que a gente esperava era talvez uma resposta mais contundente do Hezbollah depois dos pagers, depois da destruição de suas lideranças. Eu não sei se houve uma desestruturação a ponto de o Hezbollah não conseguir efetivamente dar uma resposta mais forte. Bom, Leila, a operação no Líbano, que agora tem o nome código, né, de Operação Northern Arrows, ou numa tradução livre, Flechas do Norte, o que foi colocado tanto pelo ministro da Defesa, pelo Gallant, quanto pelo chefe de Estado-Maior, o Halevi, é que é uma operação limitada, uma incursão limitada terrestre, com um forte componente de apoio aéreo da Força Aérea Israelense, para desestruturar e retirar capacidades militares do Hezbollah. E o que não foi dito, mas o que foi colocado é que seria a tentativa de fazer valer a resolução do Conselho de Segurança, a 1701, que criou, inclusive, a missão das Nações Unidas no Líbano, que é a UNIFIL, e que seria empurrar o Hezbollah para além do rio Litani, o que daria condição de segurança para as populações israelenses que vivem no norte, estão refugiadas no centro de Israel, voltarem às suas casas, o que é um fator muito importante que não tem sido muito considerado na análise desse conflito. A movimentação israelense é para isso, é para criar segurança para a sua própria população voltar às suas casas no norte. Entretanto, sobre a questão de sucesso, é difícil dizer porque, embora você tenha tido a ação dos pagers e a ação dos rádios comunicadores, os walkie-talkies, que parece ter sido muito mais uma coisa feita por Israel de maneira precipitada, mas não precipitada no sentido de uma crítica. Precipitada no sentido, Leila, de que provavelmente alguém do Hezbollah descobriu que o pager estava comprometido. E aí Israel, para não perder essa vantagem dos pagers, fez a detonação desses equipamentos eletrônicos e depois dos walkie-talkies. Isso, obviamente, desestruturou o Hezbollah, mas não acabou com o movimento nem com a capacidade de resposta. Tanto que eu acompanho pela imprensa israelense e as forças de defesa de Israel estão perdendo soldados em todo momento. Porque também o que acontece? Esse combate no Líbano, daquilo que já está sendo chamado por alguns analistas de Terceira Guerra do Líbano, ele está sendo um pouco diferente do que foi a Operação Paz na Galileia, em 1982, e que gerou a ocupação de 18 anos do sul do Líbano, e da guerra de 2006, entre Israel e o Hezbollah. Dessa vez, Israel está tentando achar os túneis que o Hezbollah utiliza como paióis de armas, como depósitos de equipamentos, depósitos de armas,
locais de passagem possíveis para Israel, ou mesmo pontos de emboscada a forças israelenses. É óbvio que esse tipo de combate não é um combate fácil, você tem que achar a entrada do túnel, tem que ver até onde ele vai, e tem todas essas dificuldades, além de você ter explosivos improvisados e por aí vai. Isso, inclusive, ajuda a explicar que todo dia a gente tem visto notícias de 2, 3 soldados das IDF mortos. Provavelmente isso é por causa de questão de explosivos improvisados e por aí vai. Mas, assim, o grande risco aqui dessa operação no Líbano, para a liderança israelense, talvez seja o de acabar caindo naquilo que foram as outras duas guerras. A guerra tanto de 1982 quanto a de 2006, de se colocar em um atoleiro. Porque, veja, a ideia é desestruturar o Hezbollah. Entretanto, em 2006, esse também era o objetivo. E em 1982 não havia Hezbollah, né? O Hezbollah nasce da ocupação israelense no sul do Líbano, apoiado pela Síria e financiado primeiro pela Síria e depois pelo Irã. E aí abraçado pelo Irã, pela Guarda Revolucionária Iraniana. Então, esse combate que a gente está vendo no Líbano, nesse momento, é um combate muito difícil, muito complicado. Agora, por um lado, a gente tem visto uma grande capacidade israelense em eliminar materiais, depósitos de armamentos e suprimentos ligados ao Hezbollah, mas não é fácil, porque, afinal, desde 2006, o movimento teve 18 anos para criar uma infraestrutura enorme no sul do Líbano, uma infraestrutura que passa em muito por debaixo de instalações que são as instalações da Unifil, da missão da ONU. Então, isso foi feito de maneira a criar um incidente diplomático para Israel, tanto que a gente tem visto diversas reportagens falando de forças israelenses operando muito próximas a posições da Unifil. Então, o Hezbollah joga com isso, ele joga com o fato de tentar criar um evento no qual Israel acabe enfrentando, por choque momentâneo, algum observador da Unifil, algum peacekeeper da Unifil, ou mesmo force aquela força da ONU a se retirar do seu local. Isso já criaria, no campo da narrativa, no campo informacional, uma vitória para o Hezbollah. E uma tentativa de um pouco erodir a legitimidade de Israel em atacar o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo terrorista, é um partido político no Líbano, mas é um grupo terrorista reconhecido por muitas nações, reconhecido pela própria ONU como um movimento terrorista. Entretanto, o que acontece é que a gente está vendo aqui uma tentativa israelense de mudar o status quo, de mudar aquilo que os israelenses chamam de anel de fogo, mas talvez seja cedo para dizer, olha, a operação está sendo bem sucedida, porque nesse momento, primeiro a operação era limitada com uma divisão, estava sendo empregada na 98ª Divisão de Paraquedistas. Agora a gente está vendo já que foi empregada uma outra divisão, a 36ª Divisão Blindada, e o Gallant anunciou que mais uma divisão vai ser empregada no Líbano. Então isso pode acabar se tornando um envolvimento como foi, não tanto 2006, mas muito 1982. Vai uma divisão, depois vai outra, chamam os reservistas, vão sendo mandados, e quando você vê, Israel está com uma presença no Líbano e não consegue achar o inimigo, porque também, por causa da eliminação da liderança do Hezbollah, o que houve também foi que a gente teve o Hezbollah ele diminuiu muito o padrão das operações, ele tem lançado menos foguetes contra Israel e tem se concentrado mais em emboscar as tropas israelenses no sul do Líbano. Então talvez esse seja o padrão da guerra nesse momento no Líbano. Ô Sandro, o Wall Street Journal trouxe uma reportagem bem interessante ontem, dizendo que a administração Biden está tentando usar a ofensiva israelense contra o Hezbollah como uma oportunidade para afastar o grupo do governo libanês, né? E aí teria até tido conversas com líderes do Catar, do Egito, da própria Arábia Saudita, o Blinken teria conversado com representantes desses governos, para pedir, inclusive, apoio numa eventual eleição para um eventual novo presidente libanês. Você acha que isso faz sentido? Sim, isso faz sentido. Os americanos perceberam isso porque quando o Hezbollah começa a fazer ataques contra Israel no dia 8 de outubro de 2023, isso começou a gerar no próprio Líbano um sentimento de isso vai arrastar a guerra de Gaza para nós.
na sociedade libanesa. Então, a gente tinha algumas figuras no próprio governo libanês. O Hezbollah tem duas pastas no governo libanês, porque ele já conseguiu, de certa maneira, nas eleições libanesas, sempre conseguir uma determinada passar de um determinado limite, e aí ele consegue cadeiras no parlamento, e qualquer um que queira governar o Líbano vai ter que fazer um acordo com o Hezbollah por causa dos parlamentares que ele tem. Então, sem dúvida, essa ação americana, ela não é uma ação feita no vácuo. Ela está sendo uma ação que está aproveitando um desejo, e há o interesse também desses países do Golfo em desarticular um pouco esse eixo da resistência iraniana. Por quê? Puxando para um outro lado, por exemplo, os Houthis do Iêmen têm afetado muito o comércio na região com os ataques aos navios no Mar Vermelho. E ataques aos navios, né, no primeiro momento, eram declarados que eram navios que comerciavam com Israel. Mas se a gente for ver os últimos navios que foram afundados pelos Houthis no Mar Vermelho, eram navios que vinham da Ásia, trazendo mercadorias para países europeus. Ou seja, nada com Israel. Então, e há um temor desses países do Golfo em que, em algum momento, um navio que transporta petróleo para esses países europeus, grandes consumidores deles, grandes clientes, seja acertado. Então, isso tem forçado a mudar, e aí circunnavegar a África, aumentando o tempo de frete, encarecendo o transporte. Então, o que a gente está vendo aqui é uma tentativa, não só com o Hezbollah, mas de tentar isolar esses movimentos ligados ao Irã, do autodenominado eixo da resistência, nesse sentido. Há uma iniciativa americana nesse sentido também com o Iraque, Leila. E essa iniciativa faz um extremo sentido. A questão é ver também como a liderança israelense vai se comportar, porque o jeito como Israel conduzir a guerra também pode tirar as simpatias que esses países da região têm a essa causa de desarticular o eixo da resistência. E que leitura você faz da rivalidade, digamos assim, entre Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant? É uma coisa que existe, né? Enfim, primeiro-ministro, ministro da Defesa. Isso é algo que complica tanto a atuação de Israel no Líbano, quanto na própria faixa de Gaza. A gente lembra que ainda não se resolveu a situação por lá, e também no sentido da resposta ao Irã. Sem dúvida, Leila. Recentemente, uma das razões do telefonema entre Netanyahu e Biden, que ocorreu ontem, também foi porque Biden cancelou, Netanyahu cancelou uma viagem de Gallant aos Estados Unidos, uma viagem que estava marcada e Gallant encontraria com o secretário de Defesa americano, que é o Lloyd Austin, e eles discutiriam necessidades de Israel, necessidades para a guerra corrente, materiais que Israel precisa, munições, equipamentos e aeronaves que Israel precisa para essa guerra na qual ela tem enfrentado nesse momento em 6 frentes. Então, essa rivalidade, e o que acontece é que, se a gente for perceber, desde o dia 7 de outubro, o Gallant veste negro, ele não veste outra roupa que não seja o negro, é um cálculo político, a gente também não pode esquecer, é uma figura que ascendeu politicamente como um general das Forças de Defesa de Israel, foi comandante do Comando Sul até, foi indicado para ser o chefe de Estado-Maior, mas não foi indicado por uma questão da própria política. O nome dele foi vetado pela administração de ocasião, e aí ele entrou para a política e se tornou essa figura, talvez uma figura muito mais sóbria na condução da guerra do que o próprio Netanyahu, e uma figura que se choca em diversos momentos com os radicais que fazem parte do governo de coalizão, com os Smotrich, com o Ben-Gvir, e com o ministro das Relações Exteriores, o Katz. Então, Gallant, nesse momento, talvez seja a figura que tenha defendido as IDF de maiores ingerências políticas, as Forças de Defesa de Israel, de maiores ingerências políticas do Netanyahu. Por outro lado, essa rivalidade acaba também gerando um enorme problema na condução da guerra, porque você tem um primeiro-ministro que não confia no ministro da Defesa, já tentou demiti-lo, a demissão foi revertida por uma enorme pressão popular, e principalmente do judiciário israelense. Isso foi naquela crise onde o Netanyahu tentou passar leis que limitavam a atuação do judiciário israelense. Então,
essa rivalidade acaba gerando esses movimentos. Não é a primeira viagem do Gallant aos Estados Unidos que o Netanyahu tenta eliminar, mas também tenta deter, porque para o Netanyahu a presença de uma figura como o Gallant no governo e com respeitabilidade, aceitabilidade na sociedade israelense, é um perigo para o pós-guerra. É um perigo no sentido de que, quando a guerra acabar, é muito claro que esse governo de coalizão vai se desfazer e vai ter de ter uma nova eleição. Se tiver de ter essa nova eleição, o Gallant é um potencial candidato a primeiro-ministro. E com muito mais credenciais a esse cargo do que a figura do Netanyahu, na qual ele construiu uma imagem em Israel de ser o senhor segurança. Só que o 7 de outubro acabou com essa imagem. Ele tenta manter essa imagem, a condução dura da guerra em Gaza, no Líbano, os ataques aos Houthis, os ataques a alvos ligados ao Irã na Síria e até mesmo a escalada com o Irã, são uma tentativa do Netanyahu de um pouco recuperar essa questão de que ele é o senhor segurança. Mas o fato de que você tem uma ferida que vai ser permanente na carreira dele, uma brecha, uma ruptura que vai ser permanente na carreira dele, que é essa questão dos ataques de 7 de outubro. Para que a gente tenha uma ideia, Leila, eu estava levantando dados, né, e até para alguns artigos que eu tenho escrito com alunos lá na Escola de Comando do Estado-Maior, o dia 7 de outubro foi o dia com o maior número de baixas nas forças de defesa de Israel desde a Guerra da Independência. Ultrapassa facilmente a Guerra dos 6 Dias, ultrapassa o Yom Kippur, ultrapassa a própria Operação do Líbano. Então, vejam a que ponto de fragilidade Israel chegou. Então, então há essa característica, só que o Gallant é muito sóbrio. Ele fala, olha, o ritmo da operação não pode ser um ritmo que vai acabar com as forças de defesa de Israel, porque a gente vê informações de bastidores que são veiculadas, nos quais as tensões do gabinete, especialmente entre o Netanyahu, os radicais e o Gallant, num outro polo, geram o Gallant e também a gente tem que colocar aqui duas figuras que são pouco faladas, mas que são extremamente importantes para a gente entender a movimentação israelense. O Ronen Bar, diretor do Shin Bet, e o David Barnea, diretor do Mossad. São duas figuras que, coligadas ao ministro da Defesa, têm sido a resistência no governo israelense a ações dos radicais. Entretanto, a gente está vendo aí um cenário no qual a gente ensaia uma ruptura, mas talvez o que seja a liga dessas figuras no governo israelense agora seja a guerra e a oportunidade de enfraquecer ou mesmo romper com esse anel de fogo, com esse eixo da resistência iraniana. Talvez isso seja a liga. Entretanto, as rusgas entre Gallant e Netanyahu provavelmente serão permanentes. Então, provavelmente veremos, depois da guerra, o Gallant deixando de ser ministro da Defesa e assumindo uma posição de oposição ao Netanyahu. Já houve, um pouquinho antes da ação no Líbano, uma notícia na qual o Netanyahu teria oferecido o cargo de ministro da Defesa a um membro do parlamento, só que esse membro do parlamento perguntou, o Gallant sabe que ele vai perder o emprego? Quando essa pergunta foi feita, o convite foi retirado. Então, há essa tensão e o Netanyahu a todo momento tentando tirar o Gallant da condução. Esse político que substituía o Gallant é um político diferente do Gallant, sem experiência militar nenhuma, a não ser o serviço militar obrigatório que todo homem em Israel tem que prestar. Então, seria uma diferença de perfil enorme e provavelmente um político que diria muito mais sim ao Netanyahu do que o Gallant disse. Você acha que o ataque iraniano de proporções inéditas e o próprio dia a dia, né, do conflito ou dos conflitos, se é que a gente não deve falar no plural, por exemplo, hoje houve a prisão de 5 israelenses ligados ao Estado Islâmico que estariam planejando um atentado à bomba em Tel Aviv, enfim, no mall de Tel Aviv, no shopping center. Então, essas notícias que vão deixando a população naturalmente
insegura, né, e preocupada, mas que tem a ver com segurança, isso acaba favorecendo esse status quo, mesmo que um status quo de um equilíbrio desequilibrado, né, quer dizer, mesmo em que haja rusgas dentro do governo, mesmo que haja uma compreensão de boa parte da sociedade israelense de que tem que haver eleições antecipadas, de que Netanyahu tem que deixar esse governo, até porque não se preocupa com a questão dos reféns e por aí vai, né? A gente tem visto as manifestações muito numerosas nesse sentido, mas é tanta coisa para administrar que vai ficando tudo como estava. É isso um pouco que acontece? Sem dúvida, Leila, a gente vê que talvez nesse momento a guerra esteja mais presente ainda na vida da sociedade israelense do que talvez há um ano atrás, no, no vácuo dos ataques do 7 de outubro. Porque no vácuo dos ataques, você teve as ações das IDF, a contenção dos atacantes do Hamas, a, a, a preparação para a ação em Gaza e a campanha aérea em Gaza. Mas quando você olhava a vida em Israel, as coisas não estavam tão diferentes. Você tinha o chamamento de reservistas, as ações do Domo de Ferro para conter, mas você não tinha essas ações. No dia do ataque do Irã, houve um ataque a pessoas não em uma estação do monotrilho em Tel Aviv. Então, veja, e com dois mortos e 7 vítimas, um ataque de esfaqueamento. E os atacantes eram cidadãos israelenses. Então, o que a gente está percebendo recentemente a gente teve uma ação do Shin Bet que prendeu um cidadão israelense que estava a serviço do Irã e estava sendo preparado o assassinato de uma alta figura de segurança do governo israelense. Então, essas ações e essas notícias têm trazido um cotidiano para a sociedade israelense de que a guerra está presente e que talvez ela tenha aumentado a intensidade. E aí isso, inclusive, também gera na sociedade israelense também um cansaço, porque se a gente for olhar a história de Israel, com exceção da guerra no Líbano, que acabou sendo meio que uma guerra esquecida pela ocupação do sul do Líbano, a gente acaba vendo um pouco que a sociedade israelense não estava tão acostumada a lidar com a figura da guerra, não pela preparação da guerra, que é comum, nas ruas de Israel a gente vê soldados armados, policiais armados, civis armados, né? E toda aquela mentalidade que o país tem que ser defendido. Não é isso. É a guerra propriamente dita. O que eu quero dizer com isso? É alarme, correr para bunker, porque nem todos os foguetes e mísseis vão ser detidos pelo Domo de Ferro, porque há também, desde 2021, os grupos palestinos e o Irã aprenderam que se você faz uma salva de determinada maneira, você consegue sobrecarregar a defesa aérea israelense. Então você consegue atingir alvos. E talvez a grande questão desse ataque recente tenha sido isso. Você teve alvos que foram acertados, estilhaços que caíram sobre cidades, você não teve vítimas, com exceção de um palestino em Jericó, que morreu por estilhaço de um foguete iraniano. Mas o fato de que você teve regiões de Tel Aviv atingidas, mesmo que tenham sido por estilhaços de mísseis, isso cria e o fato de que há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás, você teve um ataque de drones feito pelos Houthis do Iêmen a Tel Aviv, é um prédio em Tel Aviv que vitimou uma pessoa, isso vai criando na sociedade um cansaço da guerra, porque a guerra chegou, ela chegou agora à porta da sua casa, literalmente ela chegou, porque não é a linha de frente, mas você pode ser morto por um míssil, você pode ser morto por um drone, você pode ser morto por um desses atacantes e lobos solitários. E aí tem uma outra questão que eu queria colocar, Leo, se você me permitir, que é o seguinte: o líder do Hamas, pelas últimas informações que circulam, ele está começando a se isolar das outras figuras que ainda estão vivas na liderança do Hamas, o Yahya Sinjar, porque ele quer voltar à tática do Hamas dos anos 90, ele quer voltar à figura do homem-bomba, do terrorista suicida. Então isso é um elemento perigoso, e aí isso acaba também criando um elemento que vai prender ainda mais as forças de defesa de Israel em Gaza. Porque se você tem essa ameaça do homem-bomba,
você vai ter que dissuadir o movimento e impedir que esses homens-bomba cheguem a Israel. Como você vai impedir isso? Barreiras de segurança, meios de checagem, tudo bem. Só que o problema é que você vai ter. Isso vai comprometer a força, e talvez isso comprometa a racionalidade de todas essas ações israelenses no sentido de quebrar o anel de fogo. Sandro, Gaza virou o que muita gente descreve como atoleiro. Se a gente pensa no Vietnã, se a gente pensa na Guerra do Líbano dos anos 80, eu te pergunto isso pelo seguinte, porque qual é a perspectiva de esse conflito efetivamente a chegar ao fim? Quer dizer, Gaza está destruída, absolutamente, um número de vítimas civis muito, muito grande, Sinoar continua vivo, os reféns continuam em poder do Hamas, vivos ou mortos, ou ambos, e como é que resolve isso? Talvez de todos os conflitos, Leila, no qual Israel, todas as frentes na qual Israel esteja envolvido agora, talvez a frente que mais dependa de Israel seja Gaza. Muitos vão me ouvir agora dizer isso e vão achar paradoxal, porque as pessoas vão dizer, e os reféns? E o Hamas? Só que o grupo fez uma salva de foguetes contra Israel no dia 7 de outubro, mas há meses não conseguia lançar um só foguete de Gaza por causa da operação das Forças de Defesa de Israel em Gaza. Entretanto, o que talvez esteja dificultando a coisa são as próprias divisões no governo israelense. Os radicais são a favor de reocupar Gaza e anexar Gaza. Netanyahu não tem um plano claro para Gaza, isso fica muito claro pelo que circula, até pelo vazamento dos materiais do livro novo do Bob Woodward, que está para sair, e que ele relata um diálogo entre o Biden e o Netanyahu, no qual o Biden fala, você não tem um plano, cara. Você não tem um plano, você não tem uma vista. E o que acontece? Toda ação militar, ela é uma ação da política. Então ela tem que ter um estado final desejado da política. O que eu quero no plano político? Porque não se pode pensar que você consegue fazer uma ação militar primorosa sem um estado final desejado político. Qual é a realidade política que eu quero gerar desse uso da força? Então, você citou o Vietnã, é um ótimo exemplo, mas eu posso citar um outro, o Afeganistão, a intervenção americana no Afeganistão. Foram 20 anos de presença americana no Afeganistão. Como é que terminou? Então, talvez esse seja o problema, porque o Netanyahu, na única vez em que ele se pronunciou sobre o que ele vislumbra para o futuro de Gaza, ele disse que ninguém vai governar Gaza e que Israel não quer governar Gaza. Se ninguém vai governar Gaza e Israel não vai governar Gaza, aí sim, Leila, a gente converge para o atoleiro. Porque talvez a grande chance que Israel tenha nesse momento seria, uma vez que as capacidades do Hamas foram extremamente reduzidas, isso não tem dúvida, uma vez que o custo humanitário está lá em cima, no teto, dadas a tragédia que se tornou, porque a população civil foi pega no fogo entre as forças de defesa de Israel e o Hamas e os grupos palestinos, a Jihad Islâmica Palestina e outros grupos menores que operam em Gaza, não deixam a população se movimentar justamente para ela ser vitimada pelo fogo israelense contra esses militantes. E os militantes não têm pudor nenhum de utilizar a população como escudo. Então existem relatos absolutamente brutais e chocantes nesse sentido. Então, talvez esse fosse o momento de uma concertação internacional para estabelecimento de um novo governo em Gaza, ou então de uma transformação da autoridade palestina para regovernar Gaza. O problema é que Israel não quer que a autoridade palestina governe Gaza. Não quer também uma força internacional, uma força multinacional de paz. E aí houve essa proposta veiculada no início, lá em janeiro deste ano, os americanos tinham a ideia de uma proposta com os países da região. Só que Israel se colocou contra. Então, se você não vê o estabelecimento de um governo para essa região, você está cortejando sim um atoleiro. Esse que talvez seja o grande problema. E talvez Israel não esteja conseguindo ver isso por causa da lógica da guerra. É preciso eliminar o Hamas, tudo bem. Mas o Hamas não vai ser só eliminado, e a gente teve até um momento de tensão, voltando àquela sua pergunta anterior,
entre o Gallant e o Netanyahu, porque há alguns meses atrás a gente teve o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, que é o vice-almirante, o contra-almirante Daniel Hagari, falando que o Hamas não pode ser eliminado pelas Forças de Defesa de Israel. Alguns ali, os radicais pediram a cabeça desse almirante, pediram que ele fosse demitido, alguns até falaram que ele tinha que ser julgado por traição, mas o fato é que ele está falando uma realidade que um soldado no campo de batalha falaria. O inimigo pode ser, o soldado pode eliminar a capacidade do inimigo de força, mas ele não pode eliminar a ideologia, a economia e a questão cultural. Tudo isso existem outras ferramentas que são necessárias. E essas ferramentas vêm através de uma boa governança. Agora, há de se ter uma necessidade do governo israelense identificar isso e estabelecer, olha, é preciso criar uma governança para Gaza, porque você não pode lidar com tudo com força militar. Você não pode partir da lógica de tudo, todos os problemas são pregos e você vai resolvê-los com marteladas, que não vai. Então, se você não oferecer programas, uma reconstrução econômica, um acesso à saúde, um acesso à dignidade humana por parte dessa população, você continuará criando um celeiro fértil para recrutamento do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina. Então, esse talvez seja o principal atoleiro. Sandro, o Guga Chakra, na coluna de hoje do Globo, tem uma construção interessante em que ele coloca as posições de opressor e oprimido, né? Que ora Israel é opressor, e aí entra a atuação em Gaza, entra também a ocupação ilegal, enfim, as colônias na Cisjordânia, essa coisa toda, mas tem o lado de oprimido também, porque afinal de contas a gente tem o Irã como opressor, querendo, né, se colocando quase estruturante no regime iraniano a bandeira de destruição do Estado de Israel, de não existência do Estado de Israel. É preciso desfazer essa dialética perversa para que haja um pouco de paz e normalidade no Oriente Médio? Leila, sem dúvida, se você conseguisse romper essa dialética, se você conseguisse vencer esse dilema, você esvaziaria muito da agenda dos movimentos anti-israelenses, mas você também esvaziaria muito da agenda dos movimentos terroristas de base jihadista, salafista, no Oriente Médio e em outras partes do globo. Porque todos esses movimentos, e uma coisa que eles dizem é encerrar a ocupação ilegal da Palestina pelo Estado sionista. Então, se você conseguisse estabelecer mecanismos de governança para uma vida decente para os palestinos, isso traria um enorme conforto para a sociedade israelense, porque você reduziria muito a necessidade de segurança permanente, presente na vida palestina, na vida israelense, talvez até na vida palestina, se você conseguisse estabelecer ali um Estado. Entretanto, a gente tem um ciclo perverso de figuras que se retroalimentam. Hamas retroalimenta Netanyahu, que retroalimenta Hamas, que retroalimenta Netanyahu, e por aí vai. Talvez o grande dilema seja esse. Se a gente conseguisse estabelecer uma governança razoável para a Cisjordânia, que não é Gaza, e tem muito menos hostilidade à questão israelense, justamente porque tem mais acesso a serviços básicos de Estado e noções básicas de cidadania, a coisa seria melhor. Entretanto, o problema é que você tem uma corrente política israelense com Smotrich, com Ben-Gvir, com Katz, o Smotrich disse recentemente que é hora de depopular a Cisjordânia, no bojo da operação contra Gaza. Isso é o tipo de declaração que é totalmente contraproducente a um esforço de guerra, tanto que você teve uma carta do Ronen Bar, que é o diretor do Shin Bet, dizendo que hoje a maior ameaça ao Estado de Israel é a extrema-direita, não é nem o Irã. Então, assim, e a gente tem visto, desde o início do conflito, a gente tem visto eventos que são quase que inacreditáveis. A gente está vendo o emprego de tropas das Forças de Defesa de Israel, das Forças Armadas, em missões que deveriam ser da polícia israelense, e não são, porque a polícia israelense ela tomou um lado, que é o lado dos colonos ilegais, e tem expandido as tensões na Cisjordânia. A gente faz acompanhamento diário do conflito,
lá na escola, e assim, é impressionante a gente ver movimenta de repente o Halev ordenar a movimentação de batalhões que estavam em Gaza para sair de Gaza e operar na Cisjordânia por questão de segurança. Não é por uma questão de defesa, nem é contra o movimento, não era nem contra as células do Hamas que operam na Cisjordânia, mas era contra colonos israelenses para tentar separá-los dos palestinos, porque eles estão passando em vilas palestinas e tocando fogo. Então, essa dialética tem que ser rompida, ela é necessária. Ela é a chave, talvez como Rabin falava, ela é a chave, talvez, para a segurança de Israel. O estabelecimento de uma autoridade, e eu não falo autoridade nacional palestina, eu falo autoridade no sentido de autoridade de Estado, que dê uma vida razoável aos palestinos. Isso pode ser feito com o apoio dos países da região. Há uma vontade nesse sentido, dada esse momento da guerra, mas não é só pelo movimento da guerra, pela capacidade israelense, é porque você conseguiu enfraquecer o Hamas. Você conseguiu enfraquecer esses movimentos mais radicais. Então, se você conseguir chegar agora com uma noção de desarmamento, desmobilização e reconstrução, que são noções até operadas pelos mecanismos de operações de paz da ONU, você talvez consiga convergir essas populações. Porque senão a gente vai continuar vivendo uma realidade onde, nos territórios ocupados, o maior salário não é o de um emprego decente, mas sim você colocar o filho para ser uma figura ligada ao Hamas, ligada à Jihad Islâmica Palestina, e aí o cara tem o maior salário, depois o cara pode, no caso da Jihad Islâmica Palestina, que ainda trabalha com o homem, com a figura do suicida, você ali tem um meio de vida a partir da morte. Talvez, Leila, esse seja o grande legado. Superar os meios de vida que vêm a partir da morte e convencer que a vida pode ser ganha com vida, com trabalho, com educação, com acesso à saúde, por aí vai. Talvez essa seja a dialética, a nova dialética a ser construída nesse sentido. Sandro, para a gente encerrar, daqui a cerca de 4 semanas, a gente deve saber quem é o novo presidente ou a nova presidente dos Estados Unidos, certo? A eleição é a primeira terça-feira de novembro, demora uns diazinhos para o resultado ser apurado, tem aquela confusão típica, né, da contagem dos votos nos Estados Unidos, mas naturalmente existe uma expectativa enorme, porque é algo que faz diferença para o mundo inteiro, né? E são duas figuras muito distintas, né? Kamala Harris e Donald Trump. Então, um cenário para o Oriente Médio com a vitória de Kamala e um cenário para o Oriente Médio com a vitória de Trump. O que você lê ali nas nuvens no horizonte? Fazendo esse exercício analítico, um pouquinho pensando os cenários, eu acho que para Israel não muda muito. O apoio americano a Israel, os dois deixaram claros. Talvez o apoio de Trump seja ainda maior a Netanyahu do que a Câmara. Talvez a Câmara queira colocar mais restrições em torno do Trump e talvez o Trump queira deixar o Netanyahu mais livre. Entretanto, o Trump também tem uma questão que é pouco lembrada, que é, em janeiro de 2020, houve a morte do general iraniano Qassem Soleimani, que era o comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, da Força Quds da Revolucionária Iraniana, próximo ao aeroporto de Bagdá. E toda a ação que levou à morte dele, que foi feita pelos Estados Unidos, era uma ação conjunta entre Israel e Estados Unidos. Só que na última hora, Netanyahu tirou Israel dessa ação. E o Trump nunca perdoou Netanyahu por isso. Então, existem algumas figuras que eu converso, analistas israelenses, analistas que estudam Israel, que acreditam, inclusive, que o Netanyahu tem feito algumas aberturas ao Trump, porque a eleição ainda está, de certa maneira, indefinida. É uma eleição que vai ser vencida de maneira muito apertada por quem vencer. Não há uma maioria absoluta de um lado ou de outro. É uma eleição que será definida, como você bem disse, naquela questão do contagem voto a voto, vai ser uma coisa bem apertada. Mas para Israel, o apoio americano permanecerá. Entretanto, o que eu acho que pode acontecer com o Trump é a retomada do esforço que foi feito dos acordos de Abraão, porque aquilo ele considera que foi a grande marca da gestão dele em política externa, e a possibilidade de realizar o pivô asiático, porque a gente não pode esquecer,
para os americanos é interessante estabilizar o Oriente Médio, deixar uma grande concertação no Oriente Médio, porque eles querem tirar os recursos que eles têm lá para partir para a contenção da China. Nisso, o Partido Republicano ele é muito mais voltado para essa realidade do Indo-Pacífico que o Partido Democrata. Pelo que a gente vê de políticos falando, recentemente eu revi o discurso feito pelo então deputado J.D. Vance, que hoje é o indicado a vice-presidente na chapa do Trump, na Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro. E nesse discurso foi bastante interessante, porque ele já falava da necessidade da estabilização do Oriente Médio para a contenção da China. Então, o Partido Republicano está muito devotado a essa questão de contenção da China. Então, o que a gente vai ver talvez seja o Trump querendo que Israel finalize, entre aspas, o serviço rapidamente, para que isso libere meios americanos, porque as notícias que a gente tem visto desde o 7 de outubro é o quê? Os americanos estão colocando muitos meios lá. São porta-aviões, são caças, são aviões bombardeiros, são tropas. Tudo isso tem um preço. E esse preço envolve a não colocar esse pessoal no Pacífico, que é o que seria, desde que Obama falou isso lá em 2011, o foco da política americana. Entretanto, esse foco nunca se concretizou por causa das tensões do Oriente Médio. No caso da Câmara, o que a gente pode ver talvez seja um apoio a Israel, mas muito mais condicionado pelas próprias realidades do Partido Democrata. Então, talvez haja uma pressão para um acordo, talvez haja uma pressão para que haja um grande ataque sobre o Irã, que dissuada o Irã de realizar mais ações contra Israel e uma tentativa de pressionar Israel para assinar um cessar-fogo. Recentemente saiu uma matéria, tanto no Wall Street Journal, quanto no New York Times, quanto foi reverberada na mídia israelense, Haaretz, Times of Israel, no qual a gente teve a veiculação de que o Blinken está fazendo uma tentativa de esforço com os países árabes, especialmente as monarquias do Golfo, de tentar criar uma nova arquitetura de segurança para o Oriente Médio, e aí isso seria levado a Israel, para Israel aceitar e aí tentar obter um real cessar-fogo na região. Essas negociações, inclusive, envolvem países que dialogam com os Estados Unidos e dialogam com o Irã, como, por exemplo, Catar e Omã. Então, aí talvez a gente esteja vendo o início de um grande acordo nesse sentido. Não é interessante para os Estados Unidos que a guerra no Oriente Médio continue, porque isso desgasta os Estados Unidos, na maneira que ele tem que manter o apoio a Israel, desgasta Israel, porque afinal uma guerra, por melhor que você seja na questão militar, você desgasta suas tropas, seus materiais, seus meios e cansa a sua população e tem o gasto econômico. Ano passado o PIB israelense teve uma perda de 11% por causa da guerra. E esse ano não deve ser muito diferente por causa do gasto econômico absurdo que está vindo aí. Tanto que depois da guerra o cenário que a economia aponta para Israel é de um grande arroxo econômico para tentar pagar os custos da guerra. Então, não é interessante, de qualquer maneira, a manutenção dessa guerra por muito mais tempo, e porque também tira o foco dos Estados Unidos da sua atenção principal, que seria a China. No caso do Partido Democrata, a atenção principal talvez seja voltar a olhar e tentar se dedicar mais à questão ucraniana. Então, esses são alguns cenários possíveis nesse sentido. Mas o apoio a Israel está mantido, não vai diminuir, talvez até aumente, talvez seja até mais enfático em palavras, mas em material, Leila, é muito difícil dizer que aumentará, porque os americanos já dão muita coisa para Israel, o Congresso americano ele já vota pacotes sucessivos de ajuda a Israel e ele é simpático a isso, então é difícil dizer no campo material se isso pode ser expandido ou não. Sandro, muito obrigada, de verdade, por essa conversa e até uma próxima. Muito obrigado, Leila, você, obrigado a toda a nossa audiência por nos acompanhar e até uma próxima. Obrigada, pessoal. Olha, e quem assistiu a essa conversa e não é ainda inscrito no canal do IB, fica o convite aqui para vocês. Inscrevam-se no canal do Instituto Brasil-Israel para que vocês sejam avisados a cada vez que a gente tiver uma nova entrevista, um novo papo como esse. Como o Sandro, a ideia é trazer um debate plural e pessoas com muito conteúdo para conversar. Obrigada, então, Sandro, mais uma vez, e me despeço de todo mundo. Bom, e é isso, né, gente? Mar Hatematová, que sejamos todos
inscritos aí no livro da vida, com boas palavras, né, não, Sandro? E é isso. E nos vemos na próxima semana.